E aí pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo que eu tive uma situação recente com um cliente onde ele tem um sistema de incidentes, né? Um sistema de chamados, e ele precisa extrair esses chamados para uma planilha CSV para ele poder utilizar essa planilha numa visão do Power BI. Esse cliente tem o sistema na nuvem, então ele não quis disponibilizar por questões de segurança um acesso via ODBC. E também ele não possui no sistema dele acesso via API, então não poderia fazer o consumo dos dados via API. Então a solução que a gente achou foi criar um web scraping para ele, utilizando Selenium, utilizando Python e Selenium. E eu decidi compartilhar com vocês qual foi a solução, o código que a gente desenhou para isso. O Ocomon, para quem não conhece, é uma ferramenta free, open source, de gerenciamento de chamados, utilizado para a área de TI, pode ser utilizado por outras áreas também, mas principalmente é usado pela TI. E ele pode ser baixado nesse link aqui, que depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser só usar ele para seguir o passo a passo que a gente vai desenvolver aqui, pode executar ele em uma conta Docker, só executando esse comando aqui, se já tiver o Docker instalado e tal, né? A gente vai fazer o nosso na conta Docker. Então, nessa conta, eu tenho alguns usuários e senha aqui. O próprio Ocomon, né, o próprio desenvolvedor do Ocomon já disponibiliza para a gente estar usando. E eu vou estar utilizando aqui para logar no sistema admin. Então, eu já estou com o meu Ocomon aberto aqui, só para a gente entender como que ele funciona. Admin. Vou dar um entrar. Como que ele faz a extração do relatório? Meus chamados, minha área, árvore de chamados, mural de avisos. Aqui é todo o funcionamento do Ocomon. Para a gente baixar os chamados, a gente vem em ocorrências, filtro avançado, e aqui eu defino os filtros que eu quero estar utilizando para baixar os chamados. Aqui eu posso vir aqui e escolher o mês que eu quero. Como eu quero toda a base, eu vou preencher manualmente aqui um do 1900 e vou dar um pesquisar. Aí aqui embaixo ele vai trazer todos os chamados para a gente, tá? Eu posso vir aqui em CSV e salvar isso aqui no arquivo CSV. Esse é o processo manual, então se eu quisesse, toda vez que eu quisesse atualizar minha visão do Power BI, fazer isso eu teria que fazer manualmente. Então é isso que a gente automatizou. O que a gente precisa para automatizar o processo? Aqui eu vou estar utilizando o Python, eu já tenho o Python instalado. Quem não tem, download Python e seguir o que está nessa página aqui. É bem simplesinho fazer a instalação, é basicamente next, 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 e no final inclui eles como variável de ambiente. Também é uma pergunta que o próprio instalador já faz, já pode estar instalando. Eu utilizo o Windows, né? Então por isso que eu baixei a minha versão para o Windows, tá? E a gente vai precisar também o G-Code Drive, que é o drive que o Mozilla Firefox usa, né? Para a gente poder criar o web scraping dentro dele, tá? Para baixar esse cara também, basicamente, entra nesse link aqui que eu vou compartilhar com vocês. Desce aqui nos assets e acha a versão que atende vocês, tá? No meu caso é o Windows 94. Vai clicar em cima, ele vai pedir para fazer o download. Eu já tenho o download feito. Então, depois de feito o download, vocês vão pegar e vão deszipar aquela pasta. Dentro dela vai ter um exe que eu extraí, na verdade. Então, que vocês descompactar vai ter esse exe. Vocês vão copiar ele e vão colar ele dentro da pasta onde vocês instalaram o Python de vocês. O meu está no CPython, Python 3.10. Então, vocês vão pegar e vão colar o G-Code Drive aqui dentro. Eu vou deixar disponível também o caminho para quem quiser usar o Chrome, que daí seria o Chrome Driver, né? Vou deixar disponível o caminho para baixar ele também, tá ok? Então esse aqui seria o setup básico para a gente poder tá iniciando o nosso projeto. Vou criar aqui um diretório, eu tenho uma unidade aqui H, que é as minhas aplicações. Vou criar aqui dentro uma nova pasta. Eu vou estar utilizando o Visual Studio Code para fazer esse desenvolvimento. Quem quiser usar outra ferramenta, quiser usar o
o Anaconda com o Jupyter, fique à vontade, ou qualquer outra ferramenta, até o bloco de notas serve para desenvolver isso aí. Mas eu vou estar utilizando o Visual Studio. Então, eu vou estar fazendo o Web Scraping do Common. Aqui é meu diretório, vou entrar nele, vou dar um CMD aqui na linha, só para poder abrir aqui de dentro o meu Visual Studio Code. Ele abriu aqui. Então agora eu vou começar a desenvolver o nosso script. Vou dar um novo arquivo, vou chamar ele de main.py, o nome aqui tanto faz. E agora eu vou abrir aqui o PowerShell, terminalzinho do PowerShell. A gente vai precisar fazer algumas instalações de algumas bibliotecas para estar executando o nosso projeto. A primeira delas que eu vou estar instalando é a lib do Selenium. Então o comando é pipe3 install Selenium, estou no Python 3, ou só pipe install Selenium. Então deixa eu carregar meu PowerShell aqui, vou colar essa linha e vou fazer o download dessa biblioteca. Eu já tenho ela feita, então ele vai ser bem rapidinho e tal, vai ver que ela já está disponível. Além do Selenium, o Selenium vai ser responsável por fazer nosso web scraping. Eu ainda vou utilizar o Beautiful Soup, que eu baixo por esse caminho aqui. Essa biblioteca ela vai ser responsável por traduzir, por interpretar os nossos arquivos, nosso HTML, que é a nossa tabela que a gente vai estar baixando lá do Common, para poder converter ela em algo, digamos assim, compreensível, para a gente poder estar convertendo ela em CSV. Vou estar instalando o LXML para entender a estrutura do HTML. Então eu também já tinha instalado, por isso foi bem rapidinho. E agora eu vou começar o script em si. Primeira coisa que eu vou fazer, vou importar o Selenium. O WebDriver dele. O WebDriver vai ser o que a gente vai estar utilizando para fazer nossa conexão, tá? Depois dele, vou estar importando também do Selenium dentro do WebDriver o Common By. Esse Common By serve para a gente estar utilizando os atributos das tags do HTML para estar buscando os campos que a gente vai precisar manipular. A gente tem que lembrar que a gente vai querer logar no Common. Quando a gente abre a tela, ele está assim. Então a gente vai ter que logar e vai ter que primeiro descobrir o nome desses campos, vai ter que preencher eles, vai ter que descobrir o nome desse botão, vai ter que clicar nesse botão, tudo isso automaticamente pelo script. Então o by vai ajudar a gente a definir, tipo, by ID. Ele já vai entender que eu quero o ID. Fica mais simples para a gente estar utilizando, tá? Eu vou estar importando aqui também o Selenium WebDriver Firefox, que é o que eu vou estar usando como navegador. Eu vou estar importando as options. Pelas options eu posso definir se eu quero visualizar o meu script funcionando ou que ele funcione em back, que ele funcione por trás da aplicação, sem eu estar enxergando o que ele está fazendo. É interessante eu não estar enxergando quando eu crio um scriptzinho e coloco o agendador de tarefas para executar ele de tempos em tempos, né? O agendador de tarefas, ou com um tab, seja o que for, tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu vou importar. Opa, aqui faltou um comandinho. Options. Por enquanto eu vou estar importando isso aqui. Eu acho que já dá para a gente começar a fazer nossos trabalhos. Na sequência eu vou importar mais algumas coisas, mas por enquanto vai ser isso aqui só para a gente começar a fazer o nosso processo. Primeiro a gente vai fazer o processo de login. Então, options. Recebe quem? Recebe options. Estou inicializando meu objeto options e dentro dele vou estar dizendo que meu headless. Esse headless é responsável por executar de forma oculta ou não oculta. O atributo dele é true ou false. Eu vou colocar como false porque eu quero enxergar o que ele está fazendo por enquanto. Forma visível ou oculta. Depois a gente muda para true, que daí é de forma invisível. Tá? Vou estar agora fazendo o quê? Vou estar criando um atributo, uma variável aqui.
sou das antigas, então já me chamo de variável, mas é um atributo, né? Do WebDriver, do Selenium, que eu importei lá em cima. Para quem? Do Firefox, que é o navegador que eu estou usando. E vou passar nos options dele, ou options que eu acabei de criar. Tá? E agora eu vou definir o que? Para abrir o navegador. O que eu preciso? Eu preciso saber onde que eu quero que ele abra. Então aqui eu vou definir um atributo link. E nesse link eu vou colocar esse caminho aqui, que é o caminho inicial do Ocomon. Esse é o link. E agora eu posso colocar aqui um navegador get, passando para ele a URL, que é o meu link. Se eu executar esse cara aqui agora, através do py main.py, ele vai rodar e se tudo estiver certo, ele vai estar abrindo para mim uma seção do Firefox. Ele abre ela como uma marionete, né? Um robozinho, na página do Ocomon. Se eu maximizar, muda os campos de lugar. Se eu deixar minimizado, os campos mudam para o lado direito. O que eu preciso fazer agora? Loguei no sistema. Eu vou importar aqui. Aqui não faz tanta diferença porque eu estou numa basezinha local. Mas às vezes quando a gente está numa base online, um portal que está publicado realmente na web, é interessante a gente dar um tempo entre as ações que a gente faz na página. Porque às vezes a página demora um pouquinho para carregar. E também para não ficar um negócio visivelmente robótico. Tem site que não gosta de ser utilizado por robôs. Então o site fica um pouquinho mais demorado para executar assim e parece que é um humano que está rodando a aplicação, tá? Então vou dar um sleep de 1 segundo. Importei aqui o sleep da Time, da biblioteca Time. E agora eu vou começar a fazer o quê? Eu preciso, primeira coisa, descobrir qual é o nome desses campos aqui, porque eu vou ter que manipular eles. Como é que eu faço isso? Eu clico no campo, clico direito e dou um inspecionar. Aí aqui eu tenho algumas formas de fazer. Eu gosto, da primeira coisa de fazer aqui, é ver se o campo tem um atributo chamado ID. Tá? Esse campo aqui tem o ID. Se eu der um inspecionar no campo da senha, ele também tem um ID. Por que eu gosto do ID? O ID tende a ser único. Se ele não é único na página, é porque teve algum erro de programação, geralmente. E eu preciso de atributos únicos para ter certeza do campo que eu vou estar trabalhando. Então, eu já descobri que o usuário tem um ID único, que se chama user. E a senha também tem um ID único, que se chama peça. Tá? Então, essas informações eu vou estar usando agora para carregar um atributo com esses campos para eu poder fazer manipulação neles. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um atributo aqui, input usuário. E dentro desse input usuário eu vou estar carregando a referência para o campo usuário da tela do Ocomon. Como é que eu faço isso? Estou no meu navegador, certo? Porque eu abri ele aqui, então eu já estou com a página carregada. E eu tenho aqui uma função, um método find element. Vou estar utilizando ele. Tem o find elements. O find elements devolve um array de elementos. É quando eu quero mais de um elemento para fazer algum outro tratamento. No caso, eu quero um único elemento, não. Então, find. Aqui, primeiro ele quer saber pelo que eu vou estar buscando. Então, pelo by. Aqui é o by que a gente importou lá em cima. Ó. Então, aqui eu tenho a opção de dar o ID para ele. Eu tenho a opção de dar um name. Tem a opção de dar um XPath, que depois a gente vai ver certinho o que é. Então aqui eu quero o ID, porque eu sei que esse campo tem um ID único. Esse ID é o user, certo? Então aqui agora eu vou colocar um valor user. Então, by o quê? By ID. Valor que eu estou procurando, user. Com isso aqui, tende já a eu ter o meu campo encontrado. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, para esse usuário, dizer o que eu quero preencher naquele campo. Se eu abrir aqui na mão, eu vou vir aqui, vou digitar de mim, e ele vai entender que esse é o usuário. Eu preciso simular essa ação aqui. Como é que eu simulo essa ação aqui? Pego o campo que eu achei e dou um send case para ele. Send case o quê? O valor. User. Opa, perdão. O valor que eu quero preencher no campo. É admin.
tá? Posso fazer algo já idêntico a isso aqui, criando agora um input senha. Para esse input senha eu vou buscar o campo pass que eu achei lá, e se eu abrir aqui, né, eu vou ver aqui que eu posso, para eu logar como admin, usuário admin, senha admin. Então no campo senha eu também vou preencher admin. O que vai acontecer se eu executar agora? Deixa eu fechar essa, para não ficar carregando demais meu Firefox, vou fechar esse aqui. Toda vez que eu rodo ele abre uma nova sessão. Então eu posso fechar a sessão que existe sem nenhum problema. Tá? Aqui ele abriu agora a nova sessão. E se tudo der certo, e não deu, ele ia preencher os campos aqui para mim. Vamos descobrir o que ele quebrou aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Faz de elemento by id value pass. Value user. Princípio está certo. Deixa eu fazer um sleep aqui de 1 segundo e um sleep aqui de 1 segundo. Só para a gente ver o que ele vai fazer para nós. Talvez não deu tempo dele achar os campos, eu já fui avançando a operação. Vamos ver. Agora preencheu, né? Então, admin. Talvez não foi o sleep, eu acho que eu não tinha salvo. Mas o sleep ali também não faz mal. Então ele preencheu os dois campos. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso descobrir como é que eu faço para clicar nesse botão aqui. Vou usar a mesma estratégia, vou clicar com o direito nele, vou em inspecionar. Vou ver agora se ele tem o ID. Ele tem o ID BT Login. Então tá fácil também a gente descobrir quem que ele é. Vou fechar a página aqui porque eu já peguei o ID dele. Agora eu vou fazer o quê? Vou criar aqui um atributo button login e vou referenciar ele no navegador. Find elemento. Novamente pelo by ID com o value dele, tá? Então já tem a referência do meu botão. Como é que eu faço para clicar? Button e chamo o método click. Vou dar aqui também um sleepzinho. Vou dar um sleep de 2 segundos para o tempo da página carregar certinho. E vou de novo executar para ver se agora, se isso aqui tudo estiver certo, ele vai acessar o sistema. Então estou logado no sistema. Próxima operação vai ser eu clicar em ocorrências e em filtro avançado, certo? Como é que eu faço aqui? Mesma ideia, vou clicar com o direito em cima de ocorrências e vou em inspecionar. Aqui, agora a gente já vai ter uma coisinha diferente. A gente não vai ter o ID, perdão, a gente tem o ID ainda. Desculpa, é na próxima etapa que a gente não vai ter. Então aqui eu tenho o ID, ó. Quando em ocorrências o ID é o common. Se eu precisasse inventário, o meu ID inventário é invmon. Como eu quero ocorrências, inspecionar o common. Então vamos lá. Vamos criar agora um link ocorrência, um novo atributo. De novo no navegador, de novo no find elemento, by ID, value, o common. Se eu clicar num link é a mesma coisa que eu clicar em um botão, então eu uso o método click. Dá um sleep de 1 segundo. Esses sleeps eu estou colocando mais para a gente ir entendendo também como é que está executando. A gente não precisa ficar colocando tanto sleep também, tá? Agora que eu dei o clique no ocorrências, já que eu estou aqui, eu já vou ver como é que funciona para eu clicar no filtros avançados. Então vou clicar com o direito, inspecionar, e agora aqui eu tenho um problema. Eu tenho o href dele, normal, sem problemas. Só que se eu for ver, eu não tenho o ID dele, tá? Então eu tenho um problema que eu poderia estar usando o path, mas eu fiz um teste com o path e ele não loga no sistema. Ele sempre me devolve para a página inicial. Então eu não posso usar ele. O que eu vou usar aqui?
Aqui, eu olhando minha página, que agora eu tenho que definir uma estratégia. Se eu olhar minha página, eu sei que o único lugar que está escrito filtro avançado é nesse link aqui. Então, eu posso utilizar essa informação aqui, filtro avançado, para estar descobrindo a referência desse link aqui. Então, é o que eu vou fazer. Então, deixa eu já pegar aqui e copiar para escrever certinho, tem que ser exatamente igual. Agora aqui eu vou fazer um link, então, para os filtros avançado. Vou no navegador, find element, tem tudo igual. Só que agora o meu by não vai poder ser pelo ID, porque não tenho ele. Eu tenho quem? Eu tenho um link text. E esse link text tem um valor de filtro avançado. Link filtro avançado. Botou um Dzinho ali. Ponto clique. Teoricamente vai estar clicando para mim nesse link avançado. Vou fazer um teste agora. Teoricamente eu tenho que agora, nesse teste, conseguir logar no sistema, clicar em ocorrências, clicar em filtro avançado e chegar nessa tela aqui. Executando. Abriu o navegador, que a gente já viu que funcionava. Usuário admin, senha admin, clicou em entrar, clicou em ocorrências, clicou em filtro avançado. Então, tudo funcionando até esse ponto, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, se eu executar o mês corrente, ele só vai trazer chamadas no mês corrente. Tenho ninguém, tá zerado aqui embaixo. Eu tenho que vir aqui e conseguir dizer uma data mais antiga que o mês corrente. No caso, 1/1 de 1900, porque eu quero sempre importar toda a base. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não consigo digitar uma data aqui. Então, eu tenho que primeiro vir e desmarcar esse cara aqui. Para depois vir aqui e digitar uma data. Tá? Primeira estratégia que eu vou usar. Clico direito na caixinha de texto, né? Na caixinha de seleção. Venho inspecionar. Vou lá e vou ver que essa caixinha tem um ID, current month. Ótimo, vou usar ele. Tá? Então, primeira coisa que eu vou vir aqui fazer, então, agora eu vou criar um select, também um atributo, né? Eu estou nomeando eles de uma forma que eu lembro o que eles fazem. Precisaria criar um atributo para cada ação? Não, eu poderia vir aqui, por exemplo, e fazer, nesse cara aqui, do filtro avançado, por exemplo, poderia fazer só isso aqui, ponto, clique. Sem criar um atributo, sem nada, então isso aqui eu não precisaria ter. Mas eu gosto de ter o atributo porque eu posso precisar manipular ele depois novamente por algum motivo. Então eu prefiro ter assim. Tá? Como é um script pequeno, também não vai ter nenhum problema em ficar carregando esses caras de referência na memória. Não tem nenhum problema com isso. Tá? Então, o mês corrente, find element. Esse cara aqui a gente viu que eu tenho o ID dele. Então, by ID. Opa, vírgula, value. E é o current month. Como é que eu faço para desmarcar? Quando eu vou com o mouse, eu dou um clique, certo? Então, vou usar o método clique. Deixa eu fechar aqui. Então, select mês corrente, ponto, clique. E vou dar um sleep de 1 segundo novamente. Salvei e vou executar. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Abrir o navegador, que a gente já viu que já funciona. Vai digitar o admin, senha admin, clicou em entrar, foi em ocorrências, foi em filtro avançado e não desmarcou. E quebrou meu código, derrubou meu código. Aqui vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas aqui o que ele me diz? Ele diz que ele não encontrou o elemento. Então aqui ele vai dizer que ele não achou o elemento current month. Opa, perdão, digitei errado, mas a causa não é essa, tá? Mesmo digitando certo, vou rodar de volta, vocês vão ver que ele não vai achar. Por que ele não acha? O Ocomon, os filtros avançados, não estão dentro do HTML da tela principal do Ocomon. Eles estão numa frame, tá? Então ele está logando, ó, e quebrou de novo. Mesmo eu digitando certo, current month,
ele quebrou de volta e de novo não localizou ele. Então ele está dentro de uma frame. Se a gente for ver aqui, deixa eu abrir um deles, pode ser esse aqui. Clicar aqui e der um ver código-fonte da página, tentar achar current month, ó, eu não acho. Ele dá eu dizendo que não foi encontrado. E quando eu clico em inspecionar, eu vejo que ele acha, que é o que está aqui dentro. Por que ele acha num e não acha no outro? Porque ele está dentro da frame. Como é que eu faço isso? Então, se eu subir aqui, ó, eu vou descobrir que eu tenho uma frame. Essa frame tem um ID. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Vou ter que navegar para a frame. E depois, de dentro da frame, navegar para o current month. Então, vamos lá. Vou pegar o ID da frame. Então, antes de tentar navegar para o current month, eu tenho que navegar para a frame. Então, aqui eu vou criar agora um atributo frameFilters. Navegador, find by element, by. Eu vi que minha frame tem um ID, então vou usar o by ID. E o value que eu quero é o value da frame. Agora, como é que eu faço para entrar nessa frame? Vou no navegador, switch to, eu trocar o quê? Trocar de frame. Para qual frame eu quero ir? Para frame de filtros. E aqui eu vou dar um sleep vou dar de 2 segundos. Só para ele dar tempo de se posicionar certinho. De novo, esses sleeps é só para a gente poder acompanhar nosso código-fonte evoluindo. Alguns vão ser necessários? Vão, mas nem todos. Então, quando vocês forem fazer, vocês podem ir testando o que é necessário e o que não é. E agora, teoricamente, ele deve achar nosso... Deixa eu fechar esses dois aqui, que eles já não nos ajudam em nada. Ele vai abrir um novo. Então, ele abriu. Foi lá, admin, clicou em entrar, foi em ocorrências, filtro avançado. E agora, se tudo der certo, ele desmarcou o campo. Então, funcionou. Naveguei para minha frame, achei o current month e desmarcou. Só que agora, além de desmarcar, eu tenho que preencher essa data aqui. Para preencher essa data aqui, eu vou estar preenchendo ela como? 1/1 de 1900. Para preencher ela com essa informação, eu preciso ver se eu tenho algum dado para achar a referência desse campo. Esse campo também tem um ID, então é a data abertura from. Vou estar usando ele. Vamos lá, vamos criar mais um campo, input data abertura, navegador, find element. Eu estou dentro do filtro, né? Então eu não voltei para a página principal, me mantive dentro do filtro, então posso vir aqui e usar já direto, by ID, value. Opa, ele copiou tudo. Eu não quero tudo, deixa eu voltar aqui. Quero só o nomezinho do ID. Então, data abertura from. E agora, input data abertura from, .sendKeys. E o que eu vou preencher lá? No 1900. Vou dar meu sleep. Agora, para a gente não ficar rodando tanto também esse código, eu já vou descobrir qual que é o ID do pesquisar. Ele também está dentro da minha frame ainda. Então, vou dar um inspecionar. O ID dele é ID search. Então, agora eu vou estar criando meu botão, minha referência do button search. Navegador, find element, by ID, value. Opa, de novo, ele copiou tudo. É o ID search. Se eu lembro de cabeça, então não preciso voltar lá. E no button, vocês lembram que eu dou um clique. Cliquei. Agora vou dar um sleepzinho de 3 segundos. Vamos ver se ele vai carregar nossa tabela com os dados. Então deixa eu fechar aqui no anterior lá. Ele está abrindo um novo aqui para nós. Admin. Filtro avançado. Desmarcou. Preencheu a data. Clicou em pesquisar. E carregou os chamados aqui embaixo. Então a gente já tem os chamados na tela. Se eu der um que está errado escrito, né? CSV na verdade.
Mas se eu clicar ali, ele vai perguntar se eu quero abrir esse cara em CSV. Eu não quero abrir o CSV porque eu quero salvar ele. Eu quero salvar em um diretório para o usuário, senão o usuário vai ter que vir aqui e vai ter que interagir do mesmo jeito. Então agora que eu tenho as informações, como é que eu faço? Agora eu vou ter que achar quem que é essa tabela aqui, tá? Para eu achar ela, direito, inspecionar. Então aqui eu vou aumentar, só para a gente enxergar. Cadê você aqui? Então aqui eu vou descobrir agora o nome da minha tabela. O nome da minha table, cadê você? Div tables. Div tables. Então tá aqui minha tabela. O nome da minha tabela é Table Tickets Koi. Então vou copiar esse nome aqui. E pelo ID eu consigo descobrir minha tabela. Então agora vamos vir aqui, tabela ticket. É quem? É no meu navegador, dentro da frame, find elemento, by ID, value, table tickets koi. Tá? Então agora eu já tenho minha tabela. Só que agora eu preciso manipular os dados dessa tabela. Para eu manipular esses dados, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um atributo HTML content. Para quê? Para trazer da tabela ticket o atributo dela, order HTML. Aqui maiúsculo. E agora eu vou ter que estar importando para mim o Beautiful Soap, que a gente instalou ele lá no começo, né? A gente instalou ele, então agora a gente vai estar utilizando ele. O que ele faz? Ele basicamente torna esse meu HTML aqui em algo um pouquinho mais visualmente mais simples de ser lido, digamos assim, e também visualmente mais fácil para o sistema estar interpretando também. Então, está importando o BS4, o Beautiful Soap. Tá? Com ele importado, agora eu posso vir aqui embaixo, abaixo do HTML Content, vou criar um novo atributo, Soap, e ele, eu vou estar usando o Beautiful Soap, vou estar aplicando em quem? No HTML Content, ele espera receber o HTML, deixa eu apagar essa aspas que eu digitei aqui, e o que eu quero fazer com esse cara? Quero parsear esse HTML, então HTML Content Parser, tá? Agora, o que eu quero pegar desse cara? Eu quero pegar os tickets. Então, deixa eu fazer um teste aqui, dar um print nesse soap. Deixa eu ver o que ele vai trazer pra gente. Se ele já vai trazer alguma coisa útil. Deixa ele fazer tudo que ele tem que fazer. Deixa eu fechar esse cara aqui que a gente não vai usar mais. Admin. Logou no sistema, abriu os filtros. Desmarcou, preencheu nossa data, deu um pesquisar. Carregou os dados, a gente está dando um sleepzinho, então ele vai demorar um pouquinho. E quebrou nossa aplicação. Quebrou por quê? Eu não posso estar fazendo um displayzinho no SOAP aqui, tá? Deixa eu confirmar se foi isso que ele quebrou. Cadê a linha? Não tem assim, então linha 68. Ele quebrou na linha 68, HTML parser, deixa eu ver se eu digitei tudo certinho. HTML content, recebe a tabela ticket, o atributo outer HTML, perdão, que fiz um errinho. HTML tem que ser todo em maiúsculo. Deixa eu rodar de volta, deixa eu tirar esse sleep, vou baixar para um segundo aqui para ele não perder tanto tempo. Logou no nosso navegador, isso que a gente já sabe de cor salteado que funciona, né? Maximizar ele para ser mais fácil de enxergar.
Carregou nossa tabela. E agora aqui, ó, se a gente for ver, agora tá bonito. Agora a gente tem um código HTML da definição de uma tabela, que é exatamente essa nossa tabela aqui embaixo. O que a gente faz agora? Deixa eu fechar esses caras. Agora a gente já tem um SOAP com essa tabela. Vou tirar esse cara aqui porque a gente já entendeu que isso funcionou. Só que agora eu quero pegar de todo esse SOAP que eu tenho só um elemento, que é o elemento table, tá? Então agora eu quero pegar só a tabela. Eu ia dar um print, mas vamos evoluir direto. Em cima disso aqui, agora o que eu vou fazer com essa tabela? Eu vou querer salvar ela no CSV, certo? Como é que eu faço para salvar o CSV? Eu vou usar o Pandas para isso. Então aqui em cima eu vou vir importar o Pandas. Então Pandas SPD. Então o Pandas eu vou usar para manipular esse meu arquivo. Então vamos descer lá embaixo e vamos fazer a manipulação do nosso arquivo. Como é que a gente faz isso? A gente vai definir um DF. Nesse DF eu vou fazer o quê? Eu vou ler meu HTML. Qual HTML que eu quero ler? Eu leio o HTML dos tickets, só que eu preciso converter ele primeiro para string. Então, string dos tickets. Convertido, ele é um array. Então, eu quero a primeira posição nesse array, porque eu tenho só uma tabela nesse cara, certo? Feito isso, agora eu vou pegar esse meu DF do Pandas e vou fazer o quê? Vou dar um to CSV. Vou salvar ele em CSV. Aqui eu vou salvar ele direto na pasta do meu projeto. Então, vou salvar ele como ticket CSV. Vou dar um encoding para ele. Eu sei que ele é eu quero gerar ele em UTF-8, porque eu quero que venha os acentos certinhos. E eu quero um separador nele que é o meu ponto e vírgula. E também, quando eu faço isso, ele por default, ele cria uma coluna de índice. E eu não quero essa coluna, então eu vou dar um falso. Tá? Então, feito isso, se eu fizer agora isso aqui der certo, eu vou ter um CSV com aqueles tickets. Então, executando. Desmarcou, preencheu a data, clicou em pesquisar, carregou ali embaixo e terminou. E agora, se eu for ver aqui do lado, já apareceu tickets, e estão aqui meus tickets. Número, área solicitante, área de atendimento, tipo do problema, e os dados do tickets todos separados por ponto e vírgula. Algumas informações não preenchidas, mas isso aqui daí é a questão do tratamento da minha ETL no BI, onde eu for usar essa planilha. Tá? Aqui a gente desenvolveu oficialmente o Power BI. Só faltou um detalhezinho, né? Quando eu termino de executar, meu navegador está ficando aberto. Então eu vou colocar aqui no final um navegador kit. O navegador fechar. Vou executar só mais uma vez. Para a gente ver que ele funciona. Admin, entrar. Clicou em ocorrências. Clicou em filtro avançado. Desmarcou a caixinha de mês corrente. Preencheu a data. Clicou em pesquisar. E fechou meu navegador. Então está funcionando tudo certinho. Esse é o nosso script. Se eu quiser que não apareça nada do que está acontecendo com o usuário, eu mudo aqui para true. Só para a gente fazer um teste. Então vou deletar esse arquivo. E vou executar novamente. Então agora a gente vai estar rodando ele, mas a gente não está vendo nada do que está acontecendo. Ele está logando no sistema, está clicando no entrar, está clicando em ocorrências, está clicando em filtro avançado, está desmarcando o mês corrente, está preenchendo a nossa data, está clicando em pesquisar, está carregando a tabelinha, aí ele vai pegar essa tabelinha, vai converter no SOAP e vai salvar nosso CSV que está aqui de volta. Então está funcionando certinho, tá? Aqui a gente usou o sistema Ocomon, mas ele pode ser usado em qualquer sistema. Aqui, nesse caso, a gente tem o login, tem sistemas que nem tem o login, então já pula uma etapa. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil, espero que seja útil. E qualquer dúvida, postem nos comentários para a gente. Valeu, um abraço.